Olá, amigos do canal Bate-Bola Imobiliário. O tema de hoje é como alugar um imóvel sem fiador. Então, Rogério, a gente não pode falar de como alugar um imóvel sem fiador se a gente não falar do fiador. Sim. E quais são as desvantagens de você tentar alugar um imóvel através de fiador. Primeira coisa de tudo que eu acho é a questão do constrangimento, onde a pessoa vai ter que pedir para um parente, pedir para um colega para ser fiador naquela locação. Isso daí muitas vezes gera até problema de relacionamento entre familiares e esse tipo de coisa. Além disso, precisa ter as características para ser fiador. Por exemplo, ter 2 imóveis. Antigamente as pessoas pediam para ter um imóvel. O fiador hoje já pede para ter 2, porque como um imóvel é bem de família, não pode ser penhorada numa eventual execução, eles pedem para que tenha um segundo imóvel que possa garantir essa execução no futuro sem que tenha maiores problemas. O fiador precisa ter normalmente 3 vezes o valor do aluguel de renda, também para poder, no caso do locatário não pagar, ele ter condições de honrar com aquela locação. A outra questão é que você vai ser solidário, o fiador vai ser solidário com você naquela locação. Então a imobiliária ou o proprietário pode, numa hora de cobrança, escolher: eu quero executar diretamente o fiador, ele pode fazer isso. Não, eu quero executar os 2. É opção na hora de cobrar. E isso, como já foi dito, né, Rogério, pode causar no futuro, no caso do locatário não pagar o aluguel, problemas sérios de relacionamento familiar, inclusive. Exatamente. O fiador, ele hoje está sendo um pouco esquecido. A juventude um pouco mais despachada utiliza formas de fianças que não necessariamente requer outra pessoa assinando também nesse contrato de locação. E aí sim, como alugar um imóvel sem fiador? Existem várias formas. Uma delas, caução, depósito adiantado de aluguel, seguro-fiança, temos também o fundo de investimentos. Vamos tratar cada tópico aqui, batendo um papo rápido sobre cada um deles. Título de capitalização e cartão de crédito. Bom, já falando que a nova modalidade são contratos mais rápidos, digitais, em que se requer menos formalidade possível ou apoio, vamos iniciar sobre o calção, que é uma modalidade mais antiga, que não requer fiador e que realmente é muito usada. Inclusive, na minha imobiliária, nós utilizamos demais a modalidade de calção. A modalidade de calção, o locador ele apresenta um objeto para garantir aquela locação ou deposita dinheiro, 3 vezes o valor do aluguel. A gente pega esse dinheiro, guarda na poupança, ao final da locação, verifica se o imóvel está ok, estando ok, devolve esse dinheiro devidamente corrigido. Inclusive, pode ser abatido desse valor, né, Rogério? Gasto não só da locação, benfeitorias que precisa ser feito no imóvel por causa do uso, exemplo, pintura ou alguma coisa que foi deteriorada dentro da vistoria inicial e final que é feito na entrega do imóvel, algum custo que tiver que ser feito algum reparo, pode sair, inclusive, ser descontado dessa fiação no final, né? Exatamente. E assim essas formas de garantia vão facilitando a formalização do contrato. Um outro momento, Alex, também a gente sabe do depósito adiantado de aluguel. Pode falar um pouco para a gente disso aí? A questão do depósito adiantado de aluguel, apesar de não ser um meio muito usado, né, Rogério? As pessoas não gostam muito de usar, mas pode ser feito desde que previsto no contrato, em acordo entre as partes. Ele é muito bom para o locador, para o locatário, porque não vai precisar dispor de um valor de calção de 3 aluguéis, mas em compensação para o locador é ruim, porque se ele paga adiantado, fica um mês, no mês subsequente ele começa a não pagar,
o locador do imóvel não tem garantia nenhuma em relação a esses meses que ele deixou de pagar para frente. Já o seguro fiança, exatamente, é uma modalidade pouco nova, digamos assim, porém também bem utilizada nas grandes imobiliárias. Inclusive, essas imobiliárias mais digitais utilizam-se muito o seguro fiança. A modalidade de seguro fiança, ela vem acompanhada de uma apólice. A seguradora, ela garante para o proprietário todos os aluguéis não pagos por aquele inquilino que está inadimplente. E ela garante também a reforma do imóvel, ou seja, feita a vistoria na entrega do imóvel, assinada a apólice de seguro. Inclusive pode ser para cobrir também gastos de IPTU, todos os outros tipos de taxas que recaem sobre o imóvel. Todos os prejuízos que poderão ser absorvidos pelo proprietário, a seguradora paga integralmente e depois ela executa o devedor para ser ressarcida daquele gasto feito por ela. É uma modalidade muito boa. Existem seguradoras que estão especializadas nessa modalidade. Inclusive, teremos um vídeo gravado com especialistas na área sobre seguro locação, seguro fiança. Vai ser um vídeo exclusivo, né, Rogério, a respeito disso, para tratar só desse assunto. Entrevistado, né? Iremos entrevistar. Entrevista. E a questão do seguro fiança acaba tendo uma certa vantagem, que o custo normalmente é mais baixo do que a caução, por exemplo, onde o locatário tem que botar 3 imóveis, 3 aluguéis adiantado. Então acaba tendo um custo menor e outra. Ele pode inclusive pagar parcelado, né? E a tranquilidade, de fato, o seguro fiança traz uma tranquilidade muito grande para o proprietário. Não envolve uma terceira pessoa também, né? Exatamente. Tivemos casos aqui na imobiliária em que houve a necessidade de acionar o seguro. E realmente foi muito fácil, foi tranquilo, o proprietário ficou satisfeito, isso foi bom para nós, administradores de imóveis. Eu achei que foi uma modalidade bem... Evita também a questão que a gente falou no começo do fiador, de uma ação de execução, custo, tudo bem que você pode repassar para o locatário, mas acaba onerando no final do contrato se você tiver que executar isso judicialmente. E no seguro fiança, não. Você envolve uma seguradora, que é um terceiro que vai garantir aquela locação. Exatamente. Na sequência, outra modalidade pouquíssimo usada é o fundo de investimento. Pouquíssimo usado. Até gostaria que o Alex falasse um pouco sobre essa modalidade aí. O fundo de investimento, você pode aderir a um fundo de investimento onde vai ter cotas, entendeu? E caso venha no futuro a não ser pago os aluguéis, essas cotas são repassadas para o proprietário. Caso não haja necessidade de usá-lo, isso permanece com o próprio locatário, mas é uma garantia que a gente não vê muito ser usado, até por uma falta de praticidade mesmo, né, Rogério? Costume, praticidade. A gente às vezes... Agilidade contratual também. E às vezes oferece para o proprietário, ele estranha, ele fala assim, como vai ser, eu acho um pouco estranho, então não teve aderência do público. Como também o título de capitalização, que não é muito diferente dessa modalidade dos fundos de investimentos. Ela também não tem previsão, mas é aceita por algumas administradoras, certo? E, bem claro, não é uma aplicação financeira e tem algumas vantagens. Uma desvantagem que eu acho, que o título de capitalização acaba tendo um rendimento final bem abaixo do que, por exemplo, uma poupança, entendeu? E caso precise resgatar antes, a perda é muito grande. Então acaba não sendo compensatório. Em contrapartida, agora o mercado tem utilizado bastante, né, Rogério? A garantia através de cartão de crédito. Você mesmo tem uma experiência em relação a isso? Essa é a cereja do bolo. Uhum. Essa é a cereja do bolo. O cartão de crédito, sem dúvida nenhuma, é um pagamento adiantado, é a garantia feita, a previsão no contrato, da forma que está sendo contratada. A gente consegue realmente ter efetividade que haverá pagamentos aluguéis, que o imóvel está garantido. Essa modalidade ela vem ganhando bastante aderência. E a facilidade também, porque hoje em dia todo mundo tem
um cartão de crédito e no caso da garantia, a única questão vai ser se o limite da pessoa do cartão vai conseguir cobrir talvez aquela garantia. Mas é uma coisa prática que hoje tudo está voltando para as questões mais ágeis. Exatamente. E o cartão de crédito nessa situação ajuda bastante nesse sentido. Às vezes, um exemplo, Guaratinguetá é uma cidade universitária. O filho vem estudar, o pai está fora, ele assina o contrato, ele passa cartão, ele paga o contrato e ao final dos 12 meses, que seja, ou o que for contratado, entrega o imóvel, faça a vistoria, ponto final. É uma forma muito tranquila de se realizar o contrato de locação. Esse era o assunto que a gente queria trazer para vocês de uma forma bem geral. Como a gente já falou em outros vídeos, o objetivo aqui não é esgotar o tema, mas a gente quer trazer para as pessoas, quando questionar, eu posso alugar um imóvel sem fiador? E ela ter as opções já na cabeça e, lógico, aí conversar com a sua imobiliária, onde você vai alugar, com o proprietário de imóvel e tentar achar um caminho mais ágil e que seja bom tanto para quem está alugando como para o proprietário do imóvel. Se inscrevam no canal, façam as suas sugestões de vídeos pertinentes aos assuntos imobiliários, deixe o seu like e compartilhe. Vamos gravar de novo, porque eu acho que ficou legal apontar assim. Não, e aí vamos gravar mais um. Bicho, a gente tá aqui pra isso, cara. Eu sei. Vamos jogar o melhor, não. Vamos jogar. Aí depois escolhe qual que é o melhor. Vamos lá. Aquele jogo era o 20, segunda série, que eu dormi água.